Olá, pessoal, mais um podcast da Beta. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Acredito que as mulheres será um bate-papo voltado mais para as mulheres na área da estética e homens também. Eu convidei e o Dr. Anderson aceitou. O meu convidado de hoje é o Dr. Anderson Reis, farmacêutico esteticista. Ele é sócio proprietário do Laboratório da Pele. Doutor Anderson, tudo bem? Prazer receber você aqui. Prazer é todo meu. Fiquei muito feliz pelo convite e vai ser uma conversa muito legal. Com certeza. Doutor, gostaria de saber, antes de entrarmos no assunto sobre o laboratório da pele, sobre os produtos, eu quero saber, como todos, sempre com os meus convidados, quem é o Dr. Anderson Reis? Fala um pouco da sua vida, lá do começo, conta pra gente. Falar da minha vida é um pouco extenso, Extenso, fique à vontade, nós temos todo o tempo do mundo. mas é uma história muito agradável, é uma história muito legal, é uma história, eu acho que de uma pessoa muito aguerrida, né? Então, assim, hoje, o Dr. Anderson, hoje, é um profissional muito bem realizado no que faz, né? E eu tenho muito orgulho de falar isso, né, do Dr. Anderson de hoje, né? Farmacêutico de formação, também esteticista, como você mesmo disse. E isso fez de mim um grande profissional quanto ao Laboratório da Pele, que é a empresa onde eu sou sócio proprietário. Sim, Dr. Anderson hoje é a realização em pessoa em termos do que faz, de sim, que eu lutei muito para chegar onde eu estou, né, quanto à realização profissional que eu tenho hoje, que é o Laboratório da Pele. Mas isso tudo começou muito cedo. Eu costumo dizer que a profissão, eu não encontrei a profissão me que te encontrou. encontrou, né? Eu costumo dizer isso. Quando foi que deu aquele start, assim? É, eu sou. Eu venho de comunidade Sim, muito pobre, que é em Mesquita, Chatuba de Mesquita, comunidade onde eu nasci e fui criado. Eu sou. Faço parte de uma família de irmãos, de 5 irmãos, 5 irmãos. né? Com uma minha mãe costureira. Meu pai é porteiro de hotel, né? Não sei nem se esse é o nome correto agora, mas antigamente se tratava dessa forma, era assim que a gente se pronunciava a respeito da profissão dele. E eu sempre foi com muita dificuldade. E minha mãe, ela conseguiu, dentro de uma comunidade, muito violenta, por sinal, formar os filhos todos graduados dentro de uma comunidade. Costumo dizer isso em todas as minhas palestras, minhas aulas, né? Então, assim, mas muito cedo, com 14 anos, eu precisei trabalhar para ajudar Em a minha casa. família, para ajudar em casa, né? Para ter as minhas coisas que eu não conseguia ter. Então, eu precisei muito cedo trabalhar. Então, com 14 anos, eu comecei a trabalhar como office boy, por indicação de um cunhado meu. Ele falou: Anderson, tá precisando de um office boy, né? Eu falava Office office boy, boy, né? exato. Tá precisando de um office boy aqui. O que você acha? Eu falei: eu vou. 14 anos. E na época era 1991, quando se poderia assinar carteira do menor de idade. Olha, Então eu tenho a minha carteira assinada com com 14 anos. 14 Que anos. maravilha. Então já é aposentado. É. Eu não sei, talvez não com a nova lei que muda tudo, talvez isso Muda eu. tudo. Mas então, e eu fui. E eu cheguei, e essa empresa era em Botafogo. Então, uma pessoa, né, que o tempo todo viveu na comunidade na Baixada Fluminense, que eu orgulho muito da minha Baixada Fluminense, principalmente de Mesquita, da Chatuba, né? Saindo dali e indo para a zona sul do Rio de Janeiro, Uau. Botafogo mais precisamente, sem saber exatamente para onde eu ia. Mas eu consegui chegar. E eu cheguei para fazer entrevista nesse lugar, que era uma farmácia de manipulação, Onde tudo onde começou. tudo começou, com 14 Eita. anos. E nessa farmácia de manipulação, era esse emprego de office boy. E quando eu cheguei para fazer a entrevista pela manhã, o responsável era um senhor que depois se tornou meu amigo. Ele virou para mim e falou: oi, tudo bem? Eu vim fazer entrevista hoje. Ele falou: então faz o seguinte, coloca a sua mochila e sua bolsa ali, que já tem 4 entregas para você fazer. Uau. Ou seja, já ganhou emprego. Mas sabe o que acontece, Beta?
sem eu saber para onde ficava a praia e para onde ficava o Jardim Meu Botânico. Deus. Só que em 1991 não existia Não GPS. existia. Não existia o que nós temos hoje na palma da mão. Ai, Existia um negócio chamado Guia Rex. não conheço. Guia Rex é um livrinho com todos os endereços, mas você tinha que consultar no livrinho ali. Meu Deus. E ele rapidamente ele pegou, eu não sei, algumas coisas, tal. Algumas coisas eu sei, né? Que a gente fala, né? Quando vai fazer entrevista, sabe inglês? Você sei. Só para conseguir a vaga. A vaga. Aí falou, você sabe andar um pouco por aqui? Eu falei, sei um pouquinho, para não perder a vaga, né? Cadê a vaga? E aí ele foi e me deu o Guia Rex. E aí o Guia Rex foi meu companheiro por até um ano, mais ou menos. Então, e uma bicicleta. Ele falou, sua bicicleta é aquela dali, você vai rodar tudo com a Gente. bicicleta. Então, assim, eu falo até pro meu filho, quando eu vou pra Zona Sul, quando eu... Pai, o senhor sabe todos os lugares, todas as ruas. Eu falei, meu filho, eu trabalhei aqui de bicicleta, eu ia de Botafogo a Flamengo, de Flamengo a Jardim Botânico, Nossa. Parque Lage, Laranjeira, Cosme Velho, eu rodava isso tudo de bicicleta. Lembrando que a gente não pode esquecer, dentro de uma farmácia de manipulação. Logo, eu me destaquei como office boy, mas a gente sempre quer pleitear o melhor pra gente. E eu perguntava ao senhor, que o nome dele era Senhor Montanha, o apelido dele era Senhor Montanha, o sobrenome é Montanha. E aí eu falava, quando o senhor tiver uma vaguinha interna, o senhor poderia me dar oportunidade? E aí teve um dia que ele me deu oportunidade. Um manipulador foi dispensado, e eles ficaram sem manipulador, de fórmulas, e eles falaram, ó, surgiu uma ali, mas você vai precisar treinar, tal. Eu falei, não tem problema, eu vou. E aí eu fui para ser manipulador, com 15 anos de idade, para ser manipulador de fórmulas dentro de uma farmácia de manipulação. Um ano de office boy. Um ano de office boy, E um ano e aí eu fui... Porque as empresas tinham esse plano antigamente, Sim. aquele funcionário que se destacava, eles iam graduando. ali Sim. dentro mesmo. E isso foi acontecendo comigo. E aí eu comecei a trabalhar. E na época, onde eu trabalhava, que o nome era DD Farmácia Dermatológica, hoje extinta, era pioneira. E quem eram os proprietários dessa farmácia? Eram 3 dermatologistas, que hoje não pode. Na época poderia. Hoje não pode, por quê? Porque intitula Venda Casada. O dermatologista, ele não pode ser dono de farmácia de manipulação. Senão ele pode mandar todos os clientes para a farmácia dele. É por uma única questão. Então a lei veio e hoje não pode mais. Mas a questão de falar que eles eram o dono, proprietários, é porque eu aprendi muito com a dermatologia, que é uma ciência consolidada. É o que me dá meu alicerce para poder hoje fazer o que eu faço. Na parte acadêmica, na parte de aulas, dentro da minha empresa, desenvolvendo os nossos dermocosméticos. Então isso ajudou bastante. Então eu fiquei nessa farmácia trabalhando como manipulador de fórmula, onde eu já conhecia tudo com 15 anos, eu já conhecia as matérias-primas, já conhecia as formulações, né? E fiquei até completar 18 anos. Quando eu completei 18 anos, eu precisei sair para quê? Para o serviço militar. Eita. Só que eu também era um cara assim, falava, cara, eu tenho muita vontade de ser militar, mas eu tinha muita vontade de ser paraquedista do exército. E aí eu saí, pedi para ser desligado. Na época não era nem desligamento, na época eles te dispensavam para você ir para o serviço militar. Então, Você você ficou dos 15 aos 18 na manipulação. Na manipulação, dentro de uma farmácia de manipulação, aprendendo, dos 15 aos 18. Ótimo. Né? Então, assim, quando eu saí para fazer, né, o serviço militar, só para finalizar, em termos de que eles me esperavam, quando você terminar o serviço militar, você pode voltar que as portas estão abertas. Que ótimo. Né? Então eu fui para o serviço militar e eu com 18 anos fiz todos os meus testes e consegui ser paraquedista do Exército. E eu fui paraquedista do Exército, trabalhei num batalhão, né, do Exército, da paraquedista, que era um batalhão que tinha uma disciplina muito consciente, que era um batalhão de dobragem de paraquedas, ou seja, olha a responsabilidade, porque a gente dobrava a paraquedas da tropa toda. Se eu errasse, eu poderia matar uma pessoa. E quando eu cheguei nesse batalhão, que foi a primeira frase que eu vi, que todos quando chegam e lê, é: aqui se trabalha com disciplina consciente. Essa frase me acompanha para dentro da minha indústria. Hoje essa frase me acompanha. Eu falo, aqui dentro nós trabalhamos com disciplina consciente. Por que disciplina consciente? Exatamente por isso, porque a gente dobra paraquedas e a gente toma conta da vida dos outros. E aí eu fiquei 3 anos e meio, como paraquedista do Exército, e depois saí, dei a baixa. Quando eu dei a baixa,
Olha só a coincidência. Um rapaz que trabalhou comigo na farmácia de manipulação tinha saído e tinha ido para outra empresa, também de manipulação, mas só que como indústria. E aí eu saí do exército, da paraquedista, e fiquei 2 meses parado, desempregado. E aí eu encontrei com ele na rua, ele olhou assim, oi, Anderson, tudo bem? Tá fazendo o quê? Eu falei, cara, eu tô parado, saí do exército. Aí ele falou assim, poxa, eu acho que tem uma vaga lá onde eu estou agora. Aí eu falei, pô, vou lá fazer. Pode fazer? Eu falei, pode, indico você. Eu fui fazer a entrevista num dia, nessa outra empresa, e comecei a trabalhar no outro. E essa empresa, que também foi a minha, além da farmácia de manipulação, essa outra empresa foi a minha grande escola. Que ótimo. E aí eu trabalhei 25 anos numa indústria de cosméticos. 25 anos? 25 anos, depois eu fiquei 25 anos. Eu comecei tudo muito cedo. Olha. E eu fiquei 25 anos. E aí, depois disso, aconteceram muitas outras coisas. Foi quando eu fui fazer as minhas formações. Eu sentia vontade de ir mais. E aí eu fiz a minha formação técnica em estética, que eu sou formado em estética há mais, na verdade são de 19 para 20 anos a minha formação em estética. E a minha formação em estética eu fiz numa escola em Copacabana. É uma senhora que sabe bastante de estética, sabe muito de estética, a Dona Antônia Maria. Foi onde eu fiz o meu curso técnico em estética. Quando muitos não pensavam em fazer estética, não existia estética, a graduação, existia o técnico. Uau. O meu certificado embaixo tá alunas. Porque naquela época, 20 anos atrás, não tinha só mulheres. Olha. O meu certificado tá alunas de estética. Você é um dos pioneiros, então. Um dos pioneiros. Na estética, um dos pioneiros. Então eu encontro as esteticistas mais antigas, eu gosto, eu converso tanto. Lembra disso, lembra daquilo, nossa, lembro que a gente ia pro Flamengo fazer curso, ir para isso, ir para aquilo, para aquilo outro. E aí, depois que eu fiquei esse tempo, eu fiz primeiro estética e depois eu senti a necessidade de mais conhecimento. E aí eu fui fazer farmácia. Preparar, né? Fui fazer farmácia. E foi nesse período ou depois desse período que nasceu a ideia do Laboratório da Pele? Demorou muito para chegar na ideia? Foi quando você pensou, vou ter o meu espaço? Como foi? Beta, eu sempre tive comigo que eu ia ter uma indústria de cosméticos. Eu não saberia o momento e nem quando. Mas eu sempre tive comigo que eu ia ser proprietário de uma empresa de cosméticos. Pela responsabilidade que é e pelo meu know-how da minha vida inteira trabalhando nisso, eu falei assim, eu preciso prestar um serviço para mim. E o pouco que você está falando desde quando você começou, pela sua perseverança, percebe-se que você realizou seus sonhos, né? Eu sou muito realizado. Mas eu preciso realizar muito mais coisas, porque eu tenho um compromisso com os profissionais de estética. Eu tenho um compromisso com o resultado deles. Exato. E eu faço exatamente o que eu gosto. Muito. Então isso faz com que o meu fôlego cada dia aumente mais e mais. Quem lida com o Laboratório da Pele, quem me conhece, sabe da minha luta e da minha perseverança na área. Então, quando eu saí da outra empresa, que eu trabalhei primeiro na DD Farmácia Dermatológica, ela é extinta hoje, e depois eu fui para Dermatos, que foi uma empresa que eu trabalhei por 20 anos. Ela era farmácia de manipulação, ainda é, e indústria. Depois que eu saí dessa empresa, foi que eu parei para pensar, fiz a minha formação em farmácia, parei um pouco e falei assim, chegou a minha hora. Eu pedi desligamento da empresa e fui galgar meus passos. Aí, como é muito difícil quando você não tem um investimento alto, é preciso que você esteja com algumas pessoas que realmente possa agregar. E aí foi onde o time formou do Laboratório da Pele. O time formou com o Dr. Brian Hudson Ross, que é o meu sócio, um pesquisador, um cara extremamente estudioso da área, excelente. É uma das referências em pesquisa de pele, né? Então, assim, e depois veio para o time também o Dr. Maciel, que é um químico. Então, o Laboratório da Pele se fechou ali nesse grupo e é uma empresa que trabalha estritamente a parte técnica. E vocês já estão quanto tempo no mercado, doutor Anderson? O Laboratório da Pele comemorou 10 anos e foi comemorado ano passado no Estética em Rio, né, onde aconteceu a comemoração desses 10 anos. Nós temos 10 anos de Laboratório da Pele. Beta, nesse mundo, nesse meio do dermocosmético, da cosmetologia, no meio da estética,
10 anos é pouco. Porque tem empresas que já têm 30, 40 anos. Né? Mas a gente já andou muito, a gente já caminhou muito com esses 10 anos. Tenho orgulho de dizer, minha empresa tem 10 anos. Meu CNPJ faz aniversário 10 anos. 10 anos, É. né? Maravilha. Doutor, falando nesses 10 anos de empresa, quais foram os primeiros produtos que foram desenvolvidos? Me parece que é o Esfolitar, né? E a Fórmula C10. Como foi a execução, o pensamento para poder elaborar esses produtos e para que eles servem? Esses produtos, eles fazem parte do nosso DNA, como todos os outros, né? Porque a Sim. gente se entrega, né? Tudo que está dentro de nossas embalagens, a gente entrega o nosso DNA, tá ali. Porque eu costumo dizer que nós somos proprietários de uma empresa. Quando eu digo nós, sou eu e meus sócios, nós entregamos nosso DNA e a nossa responsabilidade dentro das nossas Não te embalagens. interrompendo, mas completando, pode-se dizer que são os carros-chefes São os nossos campeões de venda. É assim. Sim. Por quê? Foram os primeiros. E assim, surgiu numa necessidade, a gente sentou e fizemos uma reunião, e também surgiu na necessidade de que a vitamina C pura do Laboratório da Pele, que é a fórmula C10, é uma vitamina C pura. E como o nome mesmo já diz, vitamina C pura, ela tem muita dificuldade de estabilidade. Estabilidade é que ela pode estragar a qualquer momento, ela Sim. pode ficar ruim, ela pode escurecer demais, ficar preta, né? Porque ela vai oxidando com o tempo. Quando ela oxida, isso não quer dizer que ela perdeu a efetividade, mas ela chega a um ponto que ela começa a perder essa efetividade. Logo, poucas empresas dominam essa técnica. Geralmente são as empresas da Europa, né? E aí nós vimos essa dificuldade, como nós somos pesquisadores. Eu entrei com o know-how de todos esses anos trabalhando no desenvolvimento. O Dr. Brian entrou com o estudo da pele mais profundo. E essa sinergia faz muita diferença. E também o Dr. Maciel na parte de análise físico-química, que é uma coisa mais das matérias-primas em si. E isso a gente trabalhou e a gente conseguiu estabilizar uma vitamina C pura por 2 anos. E isso é uma dificuldade muito grande. Poucas empresas trabalham com uma vitamina C pura. Trabalham com vitamina C, mas trabalham com derivados. E não a vitamina C E pura. não a vitamina C pura. Não que o Interessante derivado seja ruim, Sim. mas os estudos mais as publicações que aconteceram entre as revistas e os artigos científicos direcionam, que a melhor vitamina C para ser trabalhada na sua pele é a vitamina C pura. Só que tem pessoas que têm muita sensibilidade, aí precisa ir para uma vitamina C derivada. Só que isso há muita confusão. No mercado, principalmente. Porque algumas empresas vendem vitamina C a 30%, a 20%. Eu falo, mas não é pura, é derivada. Mas só que quem está comprando não sabe disso. Anderson, como é que eu consigo saber disso? Vitamina C pura tem um nome. Ácido L-ascórbico. Se tiver esse nome no rótulo, é vitamina C pura. Se não tiver, é vitamina C derivada. Já tem um corte aí, ó. Vai ser um corte já. Então, assim, isso fez com que a gente ficasse muito debruçado em cima do desenvolvimento para esse produto em especial. E a gente conseguiu estabilizar uma vitamina C pura de qualidade para entregar para o nosso cliente. E ela se tornou a nossa campeã de vendas. A vitamina C pura. A outra solução, que é a solução Esfolitar, que hoje ela é chamada de solução Esfolitar multifuncional, Sim. é um peeling que é adaptado para o paciente usar em casa. A gente conseguiu pegar um peeling, que é um peeling muito clássico, que é um peeling que é chamado peeling de Gessner. Tem esse nome Gessner, porque quem inventou esse peeling foi um dermatologista com o nome de Max Gessner. E aí deu-se o nome ao peeling de Gessner. Só que é um peeling. Peeling é uso profissional. O paciente não pode usar em casa. Logo, nós fizemos todas as adaptações para que possa ser usado, possa ser usado em casa. Eita. E aí se tornou viciante. Viciante, que eu digo, de uma forma benéfica. Boa, né? Boa, não pejorativa. Então, isso fez com que ela se tornasse também nossa campeã de vendas. Esses 2 produtos foram quem iniciou. Provar, hein? Eu tenho camisa, eu só ainda não fiz uma tatuagem com a Fórmula C e nem com... Mas é um caso a se pensar, mas são 2 formulações que estão no nosso coração, assim, a gente tem camisa, a gente faz, né, a gente nunca vai tirar, a fórmula vai ser a mesma. Eu costumo dizer que a nossa Coca-Cola, né,
Coca-Cola que eu digo pela formulação, que é um segredo até hoje, e faz o sucesso que é de vendas. Tem as suas... Precisamos divulgar mais ainda. Sim, sim. Que maravilha, Então doutor. foram assim Parabéns que pelo esses dois trabalho. surgiram. Muito obrigado, Beto. Ai, que ótimo. E agora conta pra gente, doutor, projetos da empresa, tem lançamento, conta pra gente qual é a sequência da empresa, né, do Laboratório da Pele, o projeto de vocês, dá um spoiler pra gente aí. O que acontece? A indústria de cosméticos, que é o Laboratório da Pele, né, a nossa indústria de dermocosméticos, ela tem que estar em constante renovação e constante desenvolvimento. A estética é assim, o mundo da estética é assim. Então, o nosso setor de desenvolvimento, que fica lá na indústria, ele não para, é o tempo todo. Agora já está acontecendo desenvolvimento, né, tanto para o Estética em Rio, que vai ter em junho, no final de junho, quanto para o ano. Então, assim, o que nós tivemos assim muito fresquinho foi segunda-feira passada, que nós até fizemos uma live, que foi o lançamento do nosso peeling multicamadas. Nós somos uma das únicas empresas que fizemos um peeling com 3 ativos clássicos, com veículo diferenciado. Quando eu digo veículo, se é gel, creme ou loção. Então, são veículos diferenciados que faz com que os seus ativos tenham uma melhor permeação na pele. Isso tudo é tecnologia farmacêutica. Uau. E a gente consegue trabalhar essa tecnologia farmacêutica com o nosso know-how e buscando também com outros fornecedores o que eles podem fazer para ajudar a gente com essa tecnologia farmacêutica. Então, esse peeling que foi lançado na segunda-feira, que é o peeling multicamadas, ele simplesmente foi um sucesso. No primeiro dia de lançamento, a gente já bateu, né, o limite que a gente tinha colocado para vendas, e também a nossa live também foi um sucesso. Então, assim, Laboratório da Pele, lançamento, teve o peeling multicamadas, e também, Beto, nós temos... A nossa gama é muito grande. Nós temos produtos para cabelo, corporal, facial, para o profissional. E aí, o que nós fizemos esse ano? Nós lançamos um kit de limpeza de pele para o estudante. Porque nós temos um kit de limpeza de pele de tamanho normal. Sim. Mas nós lançamos para o estudante. Automaticamente, diminuiu um pouco o conteúdo, mas também diminuiu o preço, o valor. Uau, fica acessível também. Exatamente. Porque o estudante, ele já está ali naquele sufoco, naquele corre-corre dele, Sim. de que tem que pagar a sua mensalidade. E aí, às vezes, ele não tem dinheiro para comprar o produto. E aí a gente fez isso também pensando nisso. Diminuímos o valor consideravelmente para que esses profissionais que estão iniciando em suas carreiras possam adquirir esses produtos. Então, esses dois que aconteceram agora foram esses dois lançamentos. Foi o peeling multicamadas, né? E também o kit de limpeza de pele exclusivo para estudantes. Já diretamente do Laboratório da Pele Indústria. Estética em Rio vai ser um diferencial também, né? Que a gente vem com uma outra proposta, perdão. A nossa divulgação e o nosso trabalho de mídia, né? Nós estamos com uma campanha muito legal que vai ser lançada no Estética em Rio, principalmente sobre a miscigenação. E já ia perguntar sobre isso, porque vi na divulgação do ano passado, né, que o Laboratório da Pele, vocês participaram dessa feira da Estética em Rio, e fala um pouco da experiência desse evento, como que foi para vocês? Você já disse aí que é uma empresa bebê ainda, né? Sim. 10 anos ainda é bebê. Ainda é bebê. Para mim, olha assim, 10 anos, mas para você que está na área sabe que é um bebê. E estar num evento como esse, a importância de estar, como foi para você e para toda a equipe do Estética da Pele? Beta, foi assim, foi um divisor de águas. Para mim, para minha empresa, quando eu digo minha empresa, eu, Laboratório da Pele e meus sócios, para minha família, para mim pessoalmente. Eu vou te explicar o porquê. Eu sempre fui para o Estética em Rio. Eu vou para o Estética em Rio, que é esse evento de estética que tem no Rio de Janeiro, o maior que tem. Eu ia para o Estética em Rio desde a época que ele era feito no Hotel Intercontinental na Gávea. Hoje ele é feito ali na Cidade Nova, ali num espaço que tem ali. Tá próximo esse ano, né? Final de junho. Final de junho, né? Isso. Novamente vai comparecer. Vamos comparecer. Eita. Mas aí, eu ia desde esse tempo. Eu vi muitas empresas que hoje
estão aí no topo, trabalhando muito. Eu vi muitas empresas começando ali. Eu vi. Mas trabalhando para uma outra empresa, como Sim. empregado, como colaborador. E depois que veio para cá, para a Cidade Nova, eu entrava no Estética em Rio como almoxarife, como carregando caixas para essa empresa. Eu entrava, saía do carro levando as caixas para essa empresa, ajudando no almoxarifado e levando. E via aquele mundo, aquele Estética em Rio Grande, aquela coisa enorme, já pensando em fazer estética, olhando aquilo tudo, eu falei assim, um dia eu vou estar aqui, eu vou estar aqui. Que top. E aí, nesse dia, ano passado, que a gente conseguiu colocar o nosso stand no Estética em Rio, e eu saí. Quando eu voltei com meu filho. Eu fui fazer umas coisas fora, aí eu voltei com ele. Eu não sei se eu fui tomar café com ele, fazer alguma coisa com ele, e retornei. Quando eu retornei, eu parei na entrada do Estética em Rio, assim, olhei aquilo, me veio um filme na cabeça. Deus, imagina. Perna tremeu, braço tremeu. Veio. Eu falei assim, eu não tô acreditando que eu estou com a minha empresa no maior evento de beleza que tem, junto com as empresas que são top também. Que emoção, hein? Muita emoção. E aquilo tudo passou um filme, eu entrei e a gente desenvolveu o papel, o Laboratório da Pele, muito bem, com os nossos amigos. Nossos clientes tornam-se nossos amigos, porque nós estamos aí. Laboratório da Pele, os proprietários estão ali, o tempo todo presentes. Como a gente fala uma linguagem mais vulgar, a gente coloca a cara para bater. Isso. A gente tá ali, firme. Laboratório da Pele é assim. Não é fiz uma feira, fui embora e nunca mais olho para você. Você conversa diretamente comigo, com o Dr. Braga, Dr. Maciel, é assim. Entendeu? Então, assim, foi um divisor de água. Nosso stand ficou cheio em todos os dias. Foi muito legal pra gente. A minha equipe maravilhosa, muito antenada, em sinergia trabalhando ali. Fizemos a questão de colocar todos os atendentes nesse dia no nosso stand, nossos colaboradores, com formação em estética, para que possa passar a melhor informação para os nossos clientes esteticistas também. Então, assim, a gente fez tudo direitinho, a gente fez de uma forma muito legal. E agora, o Laboratório da Pele, vocês distribuem todo o Brasil? Se encontra os produtos? Porque eu acredito que é uma alegria poder ouvir, né, de você, que é o proprietário, a evolução e o cuidado que vocês têm de trazer um produto de excelência, né? Eu quero até conhecer esse produto, porque eu já estou na idade também de começar a usar esses produtos. Mas assim, doutor, parabenizar vocês por esse trabalho e lembrando que esse mundo da estética a cada dia tem coisa nova, né? Sim. E você tem que estar, como é a vida do doutor Anderson todos os dias, porque como nasce assim, poxa, eu vou fazer um produto assim. Como acontece isso? É muita conversa, pesquisa? Como é a sua vida nessa área da produção? Vou fazer isso, aquilo. Conta pra gente um pouco sobre isso. Eu vou sintetizar, porque eu vou te falar, porque a indústria, ela tem vários setores. Sim. E isso passa por todos os setores. Né? Então, mas eu vou tentar ser bem breve, mas bem objetivo. Tá? As informações de um produto que precisa ser lançado chega através do nosso público, do nosso profissional de estética, que chega essas informações, chega da nossa equipe de divulgação, ou seja, a equipe de propaganda. Sim. Porque eu vou visitar, vamos supor que eu seja da equipe de divulgação do Laboratório da Pele. Eu vou visitar um cliente. E esse cliente vira para mim e fala assim: Anderson, você não tem isso daqui não? Olha que legal que essa empresa tem ou que veio dos Estados Unidos. Você não tem isso aqui não? Eu falei: não, não tem, mas eu posso ver, posso copiar. Eu pego essas informações, a minha equipe de divulgação pega essas informações. Ótimo. E leva para a empresa para fazer uma reunião. A gente consegue fazer isso? Isso está muito na moda. Isso aqui é bem legal. Isso é uma forma. A outra forma é a mídia e os congressos. Existem congressos fora do Brasil, dentro do Brasil também, principalmente sobre matéria-prima, sobre desenvolvimento. E você vai, o boom do negócio, uma pesquisa que foi feita lá na Itália, disse que essa matéria-prima tal é muito boa para isso. Assim, então eu falei, se está na Itália, se está nos Estados Unidos, vai chegar no Brasil. E aí a gente precisa estar na frente disso. Ah, entendi. E dessas formas a gente vai captando essas informações de todos os locais para que isso seja centralizado na equipe de desenvolvimento
da empresa, porque a empresa tem a garantia da qualidade, é um setor, garantia da qualidade. Garantia da qualidade é um setor onde fica um responsável técnico, um farmacêutico, que ele direciona toda a empresa para ver se a garantia, se a qualidade dos produtos está correndo bem. Ele acompanha o produto desde o início até a hora do invase e expedição. Ele acompanha se está contaminado, se fez análise microbiológica, tudo que foi feito. Então a garantia de qualidade está ali para tocar a empresa, para me dizer assim, doutor Anderson, tá tudo ok, tá? É assim. E tem aí o outro setor que é o desenvolvimento, que é onde põe a mão na massa para desenvolver, para inventar, porque desenvolvimento é invento. Sim. Você faz. Eu já cheguei a fazer 700 testes sobre filtro solar. Para conseguir acertar um, você faz 700. testes. Filtro solar é uma dificuldade enorme dentro de uma empresa de desenvolvimento de cosmético, pela capacidade de óleo. E para você desenvolver um cosmético que ele tem muita capacidade oleosa, de óleo, é muito difícil. Senão eu faço um cosmético para você hoje e amanhã ele está quebrando. Igual se você pegar uma maionese e colocar no sol. Sim, no outro dia. No outro dia tá virando água, óleo, separando fases. Sim. Então, essas informações chegam para o desenvolvimento e o desenvolvimento começa a trabalhar em cima disso, fazendo os testes, Sim. seja ele quantos forem, para poder sair um produto. E quem tá lá, o técnico que tá lá, ele faz os testes e ele fala para mim, doutor Anderson, fiz um teste aqui, vê se tá bom. Aí a gente aplica. A cor tá boa, o cheiro tá bom, mas não tá com bom sensorial. Sensorial é o toque. Se ele tá espalhando bem, se ele não tá grudento. Então, sensorial não tá legal. Ó, sensorial não tá bom não, muda isso, isso e isso, por gentileza. Diminui isso, diminui aquilo. Aí o técnico volta, faz outro teste até ficar bom. Só depois que isso tudo acontece é que o produto vai para os outros passos. E o interessante, doutor, é a responsabilidade que os técnicos que vocês têm em fazer o melhor para o cliente, né, para o resultado final. Que hoje em dia a gente tem observado em muitos lugares que não existe isso. E é uma falta de responsabilidade com o ser humano, não é isso? E o interessante que eu vejo, observo que o laboratório da pele, você se preocupa em todos os momentos, né? O produto, como vai chegar, a sensação, o trabalho, esse cuidado que você tem com os seus produtos e também com todos os funcionários envolvidos, não é isso? Sim, eu costumo dizer que uma empresa bem direcionada, bem gerida, né, com uma boa liderança, é uma empresa feliz. Exato. Isso em termos de convivência, em termos até mesmo de cargos e salários, é assim que tem que acontecer para que tudo Eu vou estender o convite para você estar de volta com a gente da próxima vez, trazendo esses produtos aqui para a gente conhecer, né? Falar um pouco mais desses produtos. E continuando a nossa conversa, não tem como a gente falar sobre a estética e não trazer as polêmicas das áreas. As estrelas da estética, o conteúdo, a responsabilidade de tudo que é dito tem seu peso, não é isso? Beta, a gente tem visto aí, né, nesse mundo da estética, e tá muito difícil o que a gente acompanha pela internet, e até mesmo em algumas palestras, algumas coisas. Eu costumo dizer sempre que uma palestra mal feita, você demora anos para desconstruir. Anos para desconstruir. E é o que a gente tem mais visto. Exato. Esses dias, assim, eu vi um profissional que se diz referência em dermocosmético, especialista em cosmetologia, e aí ele falou o seguinte em rede social, para os outros profissionais ouvirem, eles carregam isso com eles. Ele falou exatamente o seguinte, que quando você pegar o rótulo de um produto e você vira e lê, ele falando para o profissional, você vira e lê o rótulo de um produto, a composição dele tem uma ordem. E aquela ordem, do primeiro para o último, o primeiro sempre vai ter uma concentração maior. Isso não acontece. Não é assim que funciona, ele está totalmente errado. Ele pegou a legislação de alimentos, alimento funciona assim, Funciona. E colocou no e colocou para os cosméticos. Eu sou proprietário de uma indústria de cosméticos, eu registro o produto da Anvisa. Eu que faço os assuntos regulatórios, é o nome. Assuntos regulatórios são os assuntos inerentes a registro dos produtos. E não é assim que funciona. E eu vi uma pessoa que é referência em cosmetologia falando, me desculpe o termo, esse besterol. De que
a ordem e sempre o primeiro componente, a concentração vai estar maior na formulação. Claro que não. Isso existe para os alimentos, não para os cosméticos. E isso é muito ruim. E isso é o ABC. Isso é uma coisa muito superficial. Deveria saber. E hoje a gente observa que as pessoas elas vão também atrás de preço, Sim. né? E às vezes nem sempre aquele homem que é tão famoso, que é o Bam Bam Bam, tem todas as respostas e resultados, né? Quantos resultados em outras áreas, até mesmo da estética, operações plásticas, né, que a gente tem observado, erros, porque as pessoas acreditam tanto no nome e às vezes não buscam, porque elas acreditam naquilo que as pessoas falam. Ah, não, porque ele é o cara, ele é o nome, né? E o que ele fala é lei. Talvez assim, se observasse bem, olhasse bem, porque hoje a gente tem, ontem mesmo estava assistindo uma reportagem de um homem muito famoso no estado do Brasil aí, operou não sei quantas mulheres, artistas e tal, e tem 2 pessoas que faleceram nessas últimas sequências de cirurgias que ele tem feito. Ou seja, nem sempre tem que observar isso aí. A pessoa tem que também estar atenta, porque o que você acabou de dizer aí, quantas pessoas que ouviram e bateram palmas? Exatamente. Quantas pessoas? E pra gente desconstruir isso é muito difícil. E há uma reflexão que outro dia eu falei até com outro entrevistado que veio, que eu sempre observo, e é uma ilustração que até um médico chegou a dar falando sobre se você tem que fazer uma cirurgia de cabeça, por exemplo, de alguém da sua família, e faz a consulta com um especialista top, que todo mundo conhece, o cara é o cara. E de repente, no dia da cirurgia, ele viaja, você chega para fazer a cirurgia e a secretária diz: Olha, o doutor Anderson teve que viajar para os Estados Unidos. Mas tem um auxiliar dele aqui que está com ele há 25 anos. Se você quiser, ele pode fazer a cirurgia, ele só não tem um diploma. Você faria a cirurgia com ele? Claro que não. Então, realmente você tem que observar os profissionais, saber quem é e ter o próprio profissional saber o que ele está fazendo, porque o que sai da boca dele é vida ou é morte. Não é isso? O que ele faz para o próximo, porque estética, a área de produtos e corpo é lidar com vida, né? E com isso a pessoa tem que realmente saber o que está sendo feito, o que está fazendo, ter a responsabilidade, como você tem falado aí, do cuidado que o laboratório da pele tem sobre a vitamina E. Eu fiquei encantado com a preocupação, né, de fazer o melhor produto Sim, sempre. para que as pessoas possam sentir, opa, Sempre. eu estou no lugar certo, estou usando o produto de uma empresa que realmente se preocupa comigo. E isso é interessante se ver, e mais uma vez parabenizar você pela sua atitude, pelo seu trabalho, né? E eu acredito que o Laboratório da Pele vai arrebentar, como tem arrebentado, mais 10, 20 anos aí, e sendo esse sucesso. Aproveitando essa última pergunta sua, né, sobre as estrelas, né, eu costumo dizer que antigamente, né, quando tinham os navegadores, né, Pedro Cabral e outros, eles usavam as estrelas como orientação de navegação. Isso não funciona para estética. Eita! Na estética isso não pode funcionar. Funcionava lá atrás com eles, mas não pode funcionar porque eu também vi uma entrevista de um profissional, estrela, como você mesmo disse, que tem muitos, e falando uma coisa que eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, ele tá falando isso mesmo? Essa pessoa tá falando isso mesmo? Porque eu acho que era shampoo, era alguma coisa, shampoo de ketoconazol. Shampoo de ketoconazol é um shampoo usado para controle da caspa, né? Alguns fungos, Ptirias vesicolo, que é o vulgo chamado pano branco. É um antimicótico, que é ketoconazol, um shampoo. Só que tem pessoas que já têm a sua certa irritabilidade no couro cabeludo. E a maioria dos shampoos tem um componente chamado laurilsulfato de sódio, que é um detergente. E ele é irritante. A gente sabe disso dentro da indústria. E aí esse profissional simplesmente falou, não tem que usar. Vai usar o ketoconazol ou cetoconazol, não use o shampoo porque tem esse detergente, usa o creme. Aí eu fiquei pensando assim, porque tem creme com cetoconazol também, mas não é adaptado para o couro cabeludo. Sim. Porque ele é menos irritante. Mas uma pessoa que já está com um problema, ele pode ter um problema de queda capilar
hormonal, principalmente, quando você diz uma queda capilar hormonal, que é uma alopecia androgenética, você está linkado à oleosidade excessiva. Você tem que limpar, você tem que tirar essa oleosidade. Quando você usa um creme, você tem essa oleosidade maximizada, porque tem muitas ceras dentro desse creme. Então a pessoa pediu para usar um creme. Pelo know-how que eu vi que a pessoa tem pela formação, não seria essa a estratégia. A estratégia é porque hoje existem tecnologias avançadíssimas que você tem detergentes que têm um poder alergênico muito pequeno, muito baixo e ao quase nenhum orgânico. Decil poliglucoside é um deles, que é um detergente que pode ser usado. Então, assim, mudava o veículo. Tem como você trabalhar dessa forma. Você não precisa ser tão radical em fazer desse jeito e fazer uma indicação que não é correta. Então, eu fiquei olhando aquilo e falei assim, gente, tá complicado mesmo. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento no que as pessoas falam, no que a gente ouve, e as estrelas é um caso sério, porque bota uma roupa muito cara, alguma coisa muito cara, vai para uns hotéis muito caros, um monte de coisa, para impressionar. Mas, como você mesmo disse, Beata, precisa ser criterioso. Olha a rede social de uma forma geral, pergunta quem já fez o curso, vê o currículo Lattes, faz isso, tá tudo ali. Antes de tomar uma decisão, né, Sim. e eu quero aproveitar esse momento e convidá-lo para que você também venha ter o seu próprio podcast, porque você tem muito para nos ensinar, né, informações, e para que as pessoas também possam assistir e entender, porque muitas das vezes, como eu e outros, nós não temos essa sabedoria que você tem na sua área, mas ouvindo um especialista, né? Olha, gente, não vá por esse caminho que está errado. Então, precisamos de pessoas como você no microfone para instruir mais as pessoas. Será um enorme prazer, né? A gente tem muito para oferecer. É importante que a gente nunca sabe de tudo. A gente está sempre estudando, eu não paro de estudar. A minha vida é uma correria muito grande, mas eu estou sempre lendo alguma coisa, sempre lendo um artigo, um capítulo de livro, que é muito importante, porque ninguém é diferente de ninguém. Conhecimentos estão nos livros e nos artigos. Sempre. Ninguém é diferente de ninguém. Exato. É assim que funciona. Agora eu quero agradecer também, gente. Olha, eu ganhei Laboratório da Pele Gel Creme Hidratante com óleo de rosa mosqueta e alantoína. Alantoína. Fala um pouquinho para mim, doutor, como... Essa linha foi uma outra. Essa linha, nós do Laboratório da Pele somos a única empresa que temos uma linha completa com óleo de rosa mosqueta, alantoína e silicone. Que maravilha! Tão A ativos, única? A única empresa que tem uma linha completa, porque até sabonete, mousse com óleo de rosa mosqueta nós temos. Que isso, gente. Porque fica muito difícil para o formulador desenvolver um sabonete com muito óleo, porque se tem óleo ele não faz espuma. Isso é uma questão físico-química, uma questão de trabalho de química, de compatibilidade química. E nós conseguimos desenvolver uma linha toda, que é a linha Rose Hidrate. Essa linha Rose vem de rosa mosqueta. A linha Rose Hidrate é uma linha completa. Somos a única empresa que temos uma linha completa com óleo de rosa mosqueta. E detalhe, nosso óleo de rosa mosqueta é puríssimo, a gente não dilui, porque eu vou dizer sempre... Meu DNA, meu currículo, meu know-how, tá aqui dentro. Rapaz. Agora, doutor, não sei se eu estou sendo... Eu quero tirar uma dúvida. Hoje você abre o TikTok, tem um monte de receita de rosa mosqueta pra cá, rosa mosqueta pra lá. Mistura rosa mosqueta com essa pomadinha que vai dar certo no seu rosto, vai ficar com... Da noite pro dia você vai ficar... Porque tem uns aí que estão prometendo milagres. Eu quase fiz isso, eu vou ficar esperando pra saber. Compra essa pomadinha de criança, mistura com óleo de rosa mosqueta, passa no rosto. Isso é mito ou é verdade? O que acontece, Beata, os dermocosméticos, eles seguem uma legislação. Sim. Tem uma regra para isso. Quanto a conservantes, a concentração que vai levar a uma irritação ou não, todos esses testes são feitos e é autorizado pela vigilância sanitária. Teste de irritabilidade, muitos outros testes. Nós temos um parâmetro para seguir que a gente não pode ultrapassar. Quando você faz receita caseira, você não sabe quanto você está usando de quanto. Ele não foi desenvolvido para aquilo dali. Pior são as pessoas que usam alimentos. Açúcar, café, esfoliar. Eu falo assim, mas a minha pele não tem aparelho digestivo para comer açúcar e nem fazer o café. Eu não consigo entender isso. Exato. Porque a pele não foi feita para receber esses produtos.
A açúcar, se você colocar no microscópio, ela não é redondinha a bolinha. São cristais pontiagudos, que quando você fricciona pode danificar a pele. Então, a gente não tem que ficar usando essas receitas caseiras, porque pode ter um problema grave. Mas as pessoas só acreditam quando passa na mídia. Uma coisa muito grave que aparece na mídia ali. Então, cosméticos são feitos, desenvolvidos, testados, registrados para serem utilizados. Agora, receita caseira leva você a uma situação de estar num precipício, em termos de estar fazendo uma coisa que possa ser danosa para a sua pele, nocivo para a sua pele. Então é muito difícil a gente ver hoje TikTok e outras coisas, a gente vai assim, meu Deus, Jesus, como isso? Então, sempre que nós podemos, a gente está pontuando. Sim. Por quê? Porque, volto a dizer, é muito sério o trabalho dentro de uma indústria de cosmético. Pelo menos na minha, eu faço tudo de acordo com a legislação. Uma Tudo. grande responsabilidade. Muita responsabilidade. A formação de farmácia, Beto, é do início até o fim você aprendendo a respeitar todas as leis, que a qualquer momento você pode ser preso. Porque o farmacêutico ele lida com drogas lícitas. Só não é ilícita, mas são drogas. Exato. Então a gente está o tempo todo sendo fiscalizado. Vigilância sanitária bate na minha fábrica quase todo mês. Vigilância sanitária, como é que tá isso aí? Tá funcionando direitinho? Tá tudo bem? E nós temos que estar com todas as documentações em dia. Então a responsabilidade é muito grande. Então, assim, receita caseira, com alimentos, com mistura de quê com quê, pomada de não sei o quê, que mistura com não sei o quê, isso pode levar a um problema sério de pele. Uma dermatite atópica, uma alergia e muitas outras coisas envolvidas. Meu Deus. Doutor, já estamos a 1 hora do nosso bate-papo de hoje. Passa Foi rápido. muito rápido, né? Conversa Mas boa. antes de terminarmos, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para essa pessoa que está nos assistindo, que escutou, ouviu a sua história e viu que você é uma pessoa determinada. Então, deixa uma mensagem para eles que estão desanimados. Será que vai valer a pena ou não? Gostaria que você deixasse uma mensagem agora. Com o maior prazer. Então, deixa eu falar uma coisinha para vocês aí que estão desmotivados, desanimados. Quando eu fiz a minha faculdade de farmácia, na verdade eu estava na minha empresa que eu trabalhava, e aconteceu uma coisa muito chata, né? Não vou entrar nesses detalhes em termos de reajuste de salário. E aí a minha gerente falou para mim assim, eu não posso aumentar seu salário porque você está ganhando quase uma pessoa que tem graduação, e eu não tinha graduação, né? E aí eu saí de lá quieto, não pude questionar muito, porque ela foi muito... né, ela conseguiu fazer com que eu não falasse mais nada, porque ela colocou um bloqueio muito grande em termos de você precisa ter faculdade para ganhar mais. Foi exatamente isso. E eu saí da empresa e fui direto numa faculdade e fiz a matrícula na faculdade de farmácia, porque era o que eu queria fazer. Só que a faculdade de farmácia era muito cara e consumia quase 70% do meu salário. Eu fiz a minha faculdade toda com sapato furado, pegando chuva, saindo de casa 6 horas da manhã, chegando quase meia-noite. Nem via meu filho direito, que eu saía, ele estava dormindo, voltava e ele estava dormindo. Mas eu não desisti em nenhum momento, porque eu só consegui estar aqui onde eu estou hoje por causa da educação, por causa dos conhecimentos, por causa da formação, que é o que consegue consolidar. Porque ninguém tira de ninguém o conhecimento, ninguém tira de você. Tiram de você dinheiro, carro, casa, um monte de coisa, mas ninguém tira o conhecimento de você. Então o conhecimento é muito importante, é o alicerce de tudo. É ele que vai fazer com que as coisas aconteçam. Então, assim, eu não tinha dinheiro para lanchar, eu não tinha dinheiro para tirar xerox. Mas eu fui ali. Às vezes tinha um amigo que ajudava. Eu tiro para você, essa coisa toda. Então, assim, não desistam de seus sonhos. Vão passar, essa fase vai passar. A tempestade não fica acoplada muito tempo no mesmo lugar. Ela sai para vir o sol. Então, não desista. Vai, siga firme, mas ponha sempre o ensino, a educação, a formação na frente. Isso é que vai dar o alicerce a você. Hoje vão estar rindo de você, mas amanhã vão estar te aplaudindo.
É isso que eu tenho a dizer quanto à educação. É isso que me sustenta. A minha formação que me sustenta até hoje. Além da família, né? A gente precisa ter uma família também estruturada para que possa te erguer. Doutor, muito obrigado. Desejo a você muito sucesso. E mais uma pergunta: onde encontrar os produtos do Laboratório da Pele? Niterói, Rio de Janeiro ou outros, como clínicas que estão nos assistindo e gostaria de conhecer o Laboratório da Pele, onde te encontrar? Laboratório da Pele é uma empresa genuinamente carioca, né? Rio de Janeiro. Mas a gente já tem ramificações em alguns estados com nossos revendedores, tá? Mas para encontrar o Laboratório da Pele hoje, nós não temos loja física ainda. Nós temos loja virtual, tá? Nós temos o nosso e-commerce, que é o nosso site, que é www.labdapele.com, onde tem todos os produtos, todas as informações, todas as promoções. E lá, quiser saber alguma coisa diferente, tem o WhatsApp pulsando lá, que é só clicar, que rapidamente um colaborador irá atender, tá? Temos o nosso WhatsApp, nosso Instagram, nosso Facebook, tá? Mas o caminho hoje para nível de Brasil inteiro, que nós entregamos para o Brasil inteiro, é o nosso e-commerce. Estamos lá à disposição, o Laboratório da Pele, uma empresa que está sempre pronto a ajudar, principalmente o profissional de estética e também o seu cliente final. E me diz uma coisa, doutor, você também dá palestra, não é isso? Tem viajado o Brasil todo, também trabalhando, dando palestras. Sim, eu ministro palestras, né, também, pós-graduação, né, eventos em universidades, né? Nós fazemos o nosso curso livre, que é na Barra da Tijuca, onde é o nosso centro técnico, onde acontece os nossos cursos de terapia capilar, peelings químicos, microagulhamento. Teremos agora a nossa novidade, que é o nosso curso de peelings químicos avançado, onde iremos abordar fenol light, peeling de tioglicólico, TCA, né, que é também a ATA, conhecido como ATA. Então, assim, eu também trabalho em todas essas frentes. Durmo pouco, mas eu sou muito feliz no que eu faço. Então, a gente está sempre à disposição, contamos com vocês. Para o que precisar, o Laboratório da Pele sempre à disposição. Muito obrigado pela sua presença. O canal Beta está à sua disposição. Venha mais vezes, essa é a primeira de muitas. Desejo muito sucesso a você, toda a sua equipe, a sua família e que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado, Beta. Eu que agradeço pela generosidade, né, que você tem conosco, sempre recebendo dessa forma que você recebe. Eu me sinto realmente em casa. Eu ficaria a tarde inteira aqui falando sobre a empresa, sobre cosmetologia, sobre doenças, por isso eu tenho que voltar. sobre algumas coisas polêmicas da estética, Exato. né, e tentando direcionar o profissional ao máximo ao que ele está adquirindo. E chegamos ao fim do nosso podcast de hoje. Lembrando que na próxima sexta-feira, às 19 horas, todas as sextas-feiras, às 19 horas, um vídeo novo aqui no nosso canal. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Divulgue para amigos, famílias. Sempre às sextas-feiras, pessoas trazendo histórias, suas experiências, que com certeza vai motivar você. Que Deus te abençoe. Lembrando sempre que aqui no canal Beta, a nossa melhor imagem é você. Um grande abraço e até a próxima.